Sentiram minha falta? Eu senti. Não deu tempo de esquecer a aula passada ainda não, né? Espero que não. Se eu não me engano, nós estávamos falando sobre ainda arte conceitual, envolveu um pouco aí de ecoarte, certo? Então vamos lá. Euzinha, novamente, professora Angel. Eu gosto de Angel, tá? Mas eu chamo Angélica, mas podem me chamar de Angel também. E para esta aula, nós vamos ver um pouquinho sobre teatro, teatro de rua, mamulengos e outras cocitas a mais. Vamos começar. Professora, última aula a senhora colocou essa imagem aí. Foi mesmo. Eu gosto demais desses artistas. Sabe o que eles fazem? Performance. E a performance, conforme eu já falei para vocês há umas 2 aulas atrás, ela envolve várias linguagens artísticas, dentre elas o teatro, né? Esse Homens Azuis, eles fazem um teatro musical com os instrumentos feitos a partir do cano de PVC. Se já tiver a curiosidade de assistir a apresentação, nem que seja através do YouTube, gente, assistam. É muito bom. Eles misturam o cômico, eles são extremamente engraçados, eles interagem o tempo todo com a plateia. E é um show visualmente lindo. Tem muitas luzes, tem muitos efeitos especiais quando eles vão tocar, eles misturam água com cores e é um espetáculo de se ver, tá? Então, dentro das performances, nós vamos ter também a parte teatral, que é a representação, é a contação de uma história através de um ator. E das origens do teatro, nós vamos começar falando sobre o teatro de rua, tá? Quais são as características do teatro de rua? Qual que é a proposta desse teatro? Você sabe de onde ele surgiu? E como é que nós podemos, enfim, definir teatro de rua? Bom, vou começar falando o seguinte. O grupo Galpão, ele é uma referência em grupos teatrais no Brasil. Esse grupo começou pequenininho, fazendo teatros na rua, tá? Com o tempo, ele foi tomando outras dimensões. Eles são um grupo muito estudiosos, eles estudam muito as linguagens cenográficas. E isso fez com que eles conseguissem permanecer no mercado, vamos dizer assim, de teatro. Eles surgem, esse grupo Galpão está fazendo 40 anos. A minha idade, tanana, novinho, né, gente? Eles são novinhos. E aí, nesse período, logo do surgimento deles, eles pegaram um momento muito difícil, onde tudo era barrado. E era muito difícil sobressair. Mas como esse grupo é estudioso, assim como vocês, eles conseguiram driblar as situações e colocar uma linguagem cenográfica bem bacana para que o público pudesse interagir e esse teatro pudesse crescer. Hoje ele é mundialmente conhecido, já foi para a Europa, fez várias apresentações. Então, o teatro de rua, ele caracteriza-se pela utilização do corpo e da voz pelos atores, de forma a construir esteticamente no espaço aberto. Então, o teatro de rua vem de um espaço aberto. Esse espaço pode ser qualquer lugar, ok? A proposta do teatro de rua é democratizar o acesso a esse tipo de expressão, permitindo a todos contemplá-lo. Obviamente, um teatro, quando ele é realizado em um local público, todas as pessoas são convidadas a participarem desse teatro, né? Então, ele dá o acesso à cultura, o acesso ao entretenimento para as pessoas. Tá, e quanto à origem do teatro? Bom, dizem que surgiu na Grécia. Dizem não, tá, gente? Surgiu lá na Grécia mesmo. E se nós formos pensar bem,
Na Grécia, o teatro era um teatro de rua. Só que no período a gente falava teatro de arena, né? Nós temos o teatro de interpretação e nós temos o teatro, o edifício. O português é uma coisa doida, né? Uma pergunta para vocês. Quando vocês falam assim, eu vou ao teatro. Eu vou ao teatro? Vocês não falam ao, né? Eu vou no teatro. Vocês estão falando que vocês vão num espaço físico ou vocês estão falando que vocês vão assistir uma peça teatral? Né? Porque existem os dois termos. Então, na Grécia, o teatro, essa estrutura que hoje nós conhecemos de cadeirinhas, uma atrás da outra, de palco, isso surge na Grécia. E lá na Grécia, eles fazem esses teatros aproveitando, eu vou falar barranco, tá, gente? Mas é uma área mais montanhosa. E nessa área montanhosa são construídas as arquibancadas e lá embaixo fica a área onde os artistas se apresentaram. Ela surge a partir da ideia de se comemorar o deus Dionísio, que é o deus da festança, o deus do vinho, o deus da noite. Então, para comemorar esse deus, eles faziam teatro. E como que esse teatro era feito? Pensa bem, você sentadinho cá na última fileira, é bem longe, mas vocês acreditam que a acústica era perfeita? Justamente por causa dessa estrutura entre montanhas, quem estava sentado no último lugar conseguia ouvir perfeitamente como a pessoa que estava sentada lá na frente. O único diferencial aqui é que a distância não permitia visualização das expressões. E vocês sabem que teatro precisa de expressão. E então o que eles usavam? Máscaras enormes, com expressões gigantescas, para que as pessoas de longe pudessem visualizar qual era o sentimento que aquele personagem gostaria de transmitir. Ok? Então vamos colocar isso. Existe também o teatro de sombra que teve origem na China, tá? Aí tem uma outra historinha bacaninha, diferente, que depois eu conto para vocês. Mas esse teatro de rua, nós vamos pensar sempre na origem grega. Então vamos definir o teatro de rua como um teatro que se produz em locais exteriores às construções tradicionais. Então saiu de dentro do edifício teatro e a peça teatral está acontecendo na rua, mercado, praça, metrô, universidade, todos os lugares públicos, nós vamos chamar de teatro de rua. E existe uma forma de teatro de boneco, chamado de mamulengo. Já ouviu falar em mamulengo? Ele tem origem lá no Nordeste. Sabe fantoche? Aquele? Então, é um mamulengo, de acordo com a nomenclatura do Nordeste. Mamulengo vem de mão mole, porque para você ser um bom manipulador de mamulengo, você precisa ter mãos moles. Daí o nome mamulengo. E é uma forma muito tradicional aqui no Brasil, esse tipo de teatro, que é diferente, tá, gente? Marionete é aquele que tem aqueles fiozinhos que liga o bonequinho, né? Que a gente anda com os bonequinhos. Esses são marionetes. E os que nós calçamos na mão são fantoches. Nesse caso, os mamulengos. Eles são feitos artesanalmente. Artesanalmente. Falei certo, né? Falei. Tá. Então, nós pegamos uma base ali do teatro, né? Bem pouquinha. E agora nós vamos mudar um pouquinho o nosso contexto. Porque eu quero que vocês entendam como que aconteceu a construção do conceito na arte. Eu quero deixar uma coisa clara. Eu estou enchendo a cabecinha de vocês de arte contemporânea, de arte conceitual, porque o conceito é arte. Gente, mas as outras também continuam sendo, tá? Há uma mudança de pensamento, mas ainda há muitos artistas que trabalham de acordo com o período moderno, de acordo com o período clássico, como faz essas coisas não morrem. Eu só preciso que vocês compreendam que há uma evolução nisso aí.
Então, eu coloquei aqui alguns conceitos, eu dividi da Idade Antiga, Idade Média, Moderna, Contemporânea e do século 20 para 21, tá bom? E disse que na Idade Antiga, o que vai importar é a técnica. Na Idade Média, o que vai importar é a imaginação da pessoa. Na Idade Moderna, nós queremos espectadores, pessoas para visitar. Na Contemporânea, serve para crítica e consumo. E do século 20, para se pensar. Então, vamos lá. Tantarã! E eu trouxe para vocês o Discóbulo, que é uma estátua grega do período clássico. Vocês já estudaram arte grega? Espero que sim. E aí nós temos algumas fases. Nós temos a fase arcaica. Eu sou uma estátua, tá bom? E agora eu sou arcaica. No período arcaico, as estátuas eram muito semelhantes ainda às do Egito. Corpo rígido, perninha grudadinha, braço junto do corpo assim. E um negocinho assim, ó. Vê se vocês reparam, hein? Reparou que eu dei um sorrisinho? Daquele cínico assim, ó. As bochechinhas levanta só um pouquinho. É o chamado sorriso arcaico. Foi a evolução que eles conseguiram nesse período. Depois nós vamos para o clássico. O período clássico, a gente já consegue observar uma movimentação do corpo, um estudo melhor da anatomia. Olha que mocinho sarado, gente! É o berço das Olimpíadas, a Grécia, né? As Olimpíadas surgem na Grécia e esse talvez seja a melhor representação desportiva na arte, né? Dentro da escultura. E aí o discóbulo, ele está naquele movimento assim de que eu vou lançar o disco, mas tem um pequeno problema. Olha a carinha dele. Segurando um peso danado na classe. Ele não tinha que estar sofrendo, não, fazendo, né? Igual, fazer aquelas forças. Então, ainda havia um pouco a ser desenvolvido, mas a técnica era precisa. Imagina esse tipo de polimento, olha os detalhes desse corpo. É bem bacana, né? Eu não tenho imagem aqui do período helenístico, não, que é o que vem aqui, mas eu adoro fazer ele. Ele é dramático, sabe? As pessoas ficam assim, igual barroco. Só que em estátuas. E aí já tem expressão de sofrimento, expressão de dor. Tem essas 3 fases aí, hein, da arte grega. E aí eu coloquei que do período medieval, que nós teríamos a imaginação. O que acontece? Período da arte cristã, né? Então nós já estamos aqui na era de Cristo e tudo se volta para a igreja. A igreja católica detinha todo o poder e a arte trabalhava em função da igreja. Então, as pinturas, elas vão nos contar histórias da Bíblia, histórias cristãs, né? E como não se podia fazer a representação real de uma pessoa, porque imagem de santo ninguém nunca viu, vamos dizer assim, né? Então, a representação era através da imaginação. Então, eles contavam a história através de desenhos que eram bem estilizados. Vocês podem perceber que não tem perspectiva, que não tem a preocupação em fazer sombra. Era simplesmente, a finalidade era simplesmente contar histórias, porque haviam muitas pessoas que não sabiam ler. Então, as imagens tinham que ser simples. E também, não era usual colocar assinatura, tá? Nessas obras. O nascimento de Vênus. Não, gente, pesquisa essa história aí da mitologia que vocês vão adorar. Período do Renascimento, né? E aqui nós já temos o espectador, né? Era uma obra feita para a pessoa olhar e admirar a perfeição. Profundidade, perspectiva, a luz e sombra vão aparecer exatamente neste período aqui do Renascimento. E aí nós chegamos no período moderno. O moderno não é mais para você observar e apreciar a beleza.
O moderno é para você pensar em comprar. Ai, foi um período de venda, tá? O período moderno, os artistas faziam suas artes e aí, no caso de Andy Warhol, né, que usava inclusive figuras populares para dar uma popularização para suas obras e essas obras caírem aí no mercado para venda. E essa que eu agrado demais, vamos colocar aqui a arte atual, arte para se pensar. Essa aqui é a Vênus de trapos, Vênus dos trapos. Imagina, ela é a deusa da beleza. Mas olha onde ela está. Na porta do seu quarto. Você acha que eu não te conheço não, né? Olha lá, ó, sua mãe deixou lá a roupa para você guardar, passou, lavou e você está acumulando aquelas pilhas de roupa lá fazendo arte povera. Já ouviram falar em arte povera? Arte povera significa arte feita com coisas do cotidiano. Dizem que é arte pobre, mas não é pobre no sentido de sentido de informação pobre. Pobre no sentido dos materiais estarem a qualquer lugar ao alcance de todos. Ela não é uma obra menos significativa do que uma arte grega, né? Porém, ela se apropria de coisas do nosso dia a dia, porque bem vocês sabem que o contemporâneo gosta da reutilização. Não é uma ideia? A preservação do meio ambiente, a reutilização de coisas? Sabe o que são esses trapos aí? Paninhos que o artista usava para limpar seus pincéis. Então, o que ele fez? Ele fez aqui uma comparação entre o passado e o presente. Nós temos o intelectual, que é uma pessoa para esculpir um mármore, tem que ter muito estudo e muita técnica. Então, nós saímos aqui da técnica, do intelectual, para o comum, para o que qualquer pessoa pode fazer, representada ali pela pilha de trapos. Nós temos o contraponto do branco. Gente, da Grécia, período grego, Renascimento, pintura branca. Não existe a cor negra, né? A não ser em situação de submissão. E isso acabou. Acabou. E a representação dessa cor, do colorido, da diversidade, está representada nessa pilha. A beleza contra o feio da pilha de roupas, a confusão do dia a dia, a velocidade. O que mais nós podemos comparar aqui? Bom, é o clássico versus o contemporâneo. E aí fica para vocês pensarem na arte contemporânea, certo? Então é importante nós compreendermos que com o passar do tempo, a arte ela muda o foco, ela muda o olhar. Nós passamos aqui pelo período medieval, que era só de observar e contar história, ela não tinha aquela finalidade assim, nossa, que beleza de arte, né? Não, era somente para catequizar, vamos dizer assim, transmitir conhecimento. Quando a gente chega no período do Renascimento, é um período onde há o antropocentrismo, né? O homem passa a ser o centro do universo. Então, artisticamente, ele passa a ser representado com mais força, como um homem sendo o principal e não mais Cristo como era na Idade Média. E aí a gente chega na Idade Moderna, idade de crítica, idade do consumo das artes, né? E esse consumo vai ser questionado. Por que a arte é só para quem pode pagar? E aí nós passamos a arte assim, para o conceito. Conceito se compra? Ideia não se compra. Ideia se aprende, né? Então, essa transmissão de mensagens que o contemporâneo traz. Perceberam que há uma grande mudança lá do iniciozinho até agora? Que bom que vocês perceberam, fiquei muito feliz com isso tudo. Então é isso, a nossa aula de hoje encerra por aqui e eu espero que vocês estejam acompanhando lá no PET, está tudo lá bonitinho. E gente, mandem perguntas,
tá? Mandem perguntas, mandem suas dúvidas para que a gente possa esclarecer melhor para vocês. Enem adora arte contemporânea, ama! E o contemporâneo ele é muito vasto, tá? Vocês precisam de leituras, ok? Beijo para vocês, até a nossa próxima aula. Até mais!